Mas eu gostaria que você falasse o seguinte: você falou que o clube pegou o clube falido, que o destino quis que você estivesse presidente da Ponte Preta. O pepino cresceu nesses 6 meses que você está à frente e agora você tem que resolver para a Ponte não cair também na Série B. Como vocês estão projetando essa reação da Ponte Preta nesta Série B do Campeonato Brasileiro? Nós estamos trazendo, já trouxemos um atacante de beirada de campo, que é o Bárcia, ou seja, não é o goleador, é o preparador de gols. Queremos trazer mais um atacante de beirada para que podamos engrossar. Hoje, às vezes, não joga o Danilo aí, se contundiu, a gente ficou com poucas opções. Nós temos 2 jovens aí, que é o Echaporã e o Nico, jogadores de 20 anos de idade. Então nós estamos trazendo mais um, está palavrado, mas não está assinado. Estamos trazendo um zagueiro diante da saída do Fabrício. Tem o da Silva, que ainda falta um pouquinho de condicionamento físico, mas é um atacante de área. Existe a possibilidade do Richelli, já visto que não tem nenhum problema clínico, nenhum problema da cirurgia anterior, está totalmente recuperado, não tem nada. Vamos analisar agora, ele pode ficar. A Ponte Preta procura um meia, não vou dizer a moda antiga, porque isso não existe mais. O que tem aí já está com 39, 40 anos. Mas um jogador que jogue por dentro do campo, que possa arrastar essa bola do meio campo, em uma direção mais frontal, para encostar mais no Luca ou no próprio da Silva quando estiver jogando. E vocês já têm esse nome em pauta de vocês aí? Hein, Berlim? Olha, esse jogador de meio campo está extremamente difícil de achar. Eu estou saindo fora da curva, pagando o que a Ponte não deveria ofertar, porque vai ter dificuldade no final do ano, mas mesmo assim é difícil. Esses jogadores que estão nos times da Série A, o que estão fazendo? Então vão esperar até dia 18 para ver se não pinta alguma coisa na própria Série A, ou às vezes para fora do Brasil. Aí sim estudar as possibilidades do Campeonato Brasileiro da Série B. Nós estamos em cima. Aí tem a possibilidade dos 4 clubes mais endinheirados, que são os 4 que lideram o campeonato, que é Cruzeiro, Vasco, Bahia principalmente, né, que são os clubes que têm mais dinheiro, muito mais dinheiro. Então existe extrema dificuldade de achar esse jogador. A maioria dos clubes não tem. Às vezes alguém tem, mas não é também aquele jogador que vai, né, decidir. Eu aposto na permanência do treinador, como apostei na Abel Braga em 2003, porque entendo que não é trocando o treinador que eu vou resolver o problema da Ponte. Não vejo ninguém no mercado que poderia mudar da água para o vinho a Ponte Preta. E ele tem uma vantagem de vestir a camisa da Ponte e da diretoria. Ele está lutando todos os dias, trabalha todos os dias, não esmorece, não se abate, tentando buscar o melhor. Quando se trabalha com um elenco extremamente jovem, ou principalmente o time que joga extremamente jovem, há oscilação. Começamos muito bem o Campeonato Brasileiro, todo mundo falou, agora a Ponte vai. Começou a oscilar de novo. Nós temos 14 pontos, com 2 derrotas que nós não poderíamos ter tido dentro de casa, são 6 pontos. E mais 2 pontos de um empate aí, que foi contra o próprio Sampaio Correia ou contra a Chapecoense, nós teríamos 8 pontos e estávamos ali em 4º lugar, ou brigando para estar em 4º lugar no Campeonato Brasileiro. Então, principalmente as 2 derrotas, não vou falar nem dos empates, 2 derrotas teríamos 20 pontos ganhos, né? Isso atrapalhou em muitos nossos planos. Nós estamos trabalhando para terminar com pelo menos 20 pontos o campeonato, o turno, né? E fazer mais 22, 23 pontos, que nós temos condição de fazer para a Ponte não cair.